A paz do Senhor Jesus, minhas amadas e amados irmãos, glória a Deus por mais essa oportunidade, glória a Deus pela vida, pelo ar que respiramos, pelo teus cuidados, pela tua proteção, pelo teus livramento, por tudo que tem feito, por tudo que há de fazer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, tem tido misericórdia de nós, aleluia, e eu louvo e agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês, por estarem sempre aqui, recebendo a palavra, me ajudando neste ID, que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Eu quero convidá-los a estar acompanhando a trajetória de José do Egito, uma história de lutas, perseverança, fé, fidelidade e vitórias. A história de José do Egito nos edifica muito a nossa fé, a nossa caminhada, pois mesmo passando por muitas provações, ele permaneceu fiel a Deus e Deus o exaltou, pois é assim que o nosso Deus faz. Podemos estar aprisionados por alguma situação, podemos não ver saída com os nossos olhos naturais. No entanto, o Senhor é aquele que pode, em um único dia, mudar completamente a nossa história. Você pode acordar ainda aprisionado de determinada circunstância, mas pode terminar o dia em uma posição de honra, pois Deus é poderoso para fazer isso, segundo o seu querer, a sua vontade e o seu propósito soberano. A nossa parte é crer, confiar e esperar. Amém, meus irmãos? Antes de Deus estar trazendo a palavra, eu quero convidar você que ainda não faz parte da nossa família em Cristo Jesus, a estar clicando aí na palavra inscreva-se, ative o sininho na opção todas, para estar recebendo as próximas palavras. E não esquece, meus irmãos, o seu joinha, o seu like é muito importante para esta palavra estar alcançando e abençoando outras vidas. Amém, meus irmãos? Então vamos acompanhar essa história poderosa do José do Egito. Gênesis 41, José interpreta os sonhos de Faraó. Versículo 14. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas, do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó.
E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E se o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, dos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe em trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para movimento da terra, para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Versículo 38, Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito, e a terra produziu nos 7 anos de fartura as mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e haviam os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento. Vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham
ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Glória a Deus. Até a próxima passagem. É assim que o nosso Deus faz, né? Já começou a exaltar a José para a honra e para a glória de Deus. Então é assim que Deus faz nas nossas vidas. Muitas vezes passamos por tantas coisas e não entendemos, mas lá na frente passamos a entender. Amém, meus irmãos? Muito obrigada a você que acompanhou até aqui. E conto com você na próxima passagem da trajetória de José. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.